Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Tivemos aí um belo feriado, final de semana, que pudemos estar descansando, se divertindo, descontraindo um pouco, né? E hoje, 5 de abril de 2021, segunda-feira, vamos ter nossa aula de ciências e vamos falar sobre animais vertebrados. E o que são animais vertebrados? Vamos observar aí essas duas imagens, de uma borboleta monarca e de uma onça pintada, né? Elas têm algumas características que podem ser semelhantes, só que a onça pintada, ela tem algo que a diferencia da borboleta, e isso é a sua coluna vertebral. Animais como a borboleta, que ela não tem coluna vertebral, ela é chamada de invertebrada. E a onça, que ela tem coluna vertebral, ela é chamada de animais vertebrados. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais. Mas o que é coluna vertebral? A coluna vertebral é uma estrutura que dá sustentação ao corpo de alguns animais. Ela é formada por um conjunto de ossos chamados de vértebras, né? Aqui nós temos um esqueleto de um camaleão. E esse esqueleto é que dá sustentação ao animal. E aqui nós temos um esqueleto de uma pessoa. Então, essa coluna vertebral aqui que dá sustentação ao corpo humano. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais vertebrados. Observe os dois animais apresentados aqui. Temos o peixe-anjo de anel azul e o bicho preguiça, né? Apesar de pertencerem ao mesmo grupo de vertebrados, eles apresentam muitas diferenças. Não é verdade? Isso acontece porque esses dois animais pertencem a diferentes grupos de vertebrados. Os animais vertebrados são divididos em 5 grandes grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cada grupo apresenta características e modo de vida próprios, né? Então, aqui nós já podemos perceber que há o grupo de animais vertebrados e que eles são divididos em 5 grupos, né? Vamos conhecer cada um mais adiante. Os peixes. Os peixes vivem em rios, lagos, mares e oceanos. Eles conseguem viver nesses ambientes porque apresentam brânquias, onde está marcando aqui, circulado em vermelho, que essas estruturas que possibilitam a respiração dentro da água, né? Os peixes nadam utilizando as nadadeiras e a maioria deles apresentam um corpo coberto por escamas. Os peixes são ovíparos, mas há casos de peixes vivíparos e ovovíparos. Com relação à alimentação, podem ser herbívoros ou carnívoros, né? Então, sobre esses assuntos de animais que são ovíparos, vivíparos, ovovíparos e animais herbívoros ou carnívoros, nós já estudamos anteriormente, né? Aqui nós temos, a maioria dos peixes, eles apresentam escamas recobrindo o corpo. Os ovos dos peixes não apresentam casca e o tubarão é um peixe carnívoro. Anfíbios. Os anfíbios são animais ovíparos. A maioria passa por metamorfose. Nasce na água doce e vive nela enquanto girinos, uma fase larval. Quando adultos, passam a viver também no ambiente terrestre. Apresentam a pele úmida, lisa e fria e se locomovem geralmente saltando ou nadando. Os girinos são herbívoros e os adultos são carnívoros. Então, aqui nós temos a perereca, é um exemplo de anfíbio. Apesar de parecer um lagarto, a salamandra é um anfíbio. E a cobra cega não tem pernas e nem passa pela fase de girino, mas também ela é um anfíbio. Os répteis. A maioria dos répteis vivem em ambientes terrestres.
Esses animais geralmente rastejam para se locomoverem, pois apresentam pernas curtas ou não têm pernas. Os répteis apresentam pele seca e revestida por escamas, placas duras ou carapaças. Em geral, são ovíparos e podem ser herbívoros ou carnívoros. Temos aqui a serpente, que tem o corpo coberto por escamas. Os jacarés e os crocodilos apresentam placas duras cobrindo o corpo. E os jabutis e as tartarugas têm o corpo coberto por uma carapaça. As aves. As aves geralmente vivem em ambientes terrestres. Elas apresentam asas e têm o corpo coberto por penas. A maioria delas voa para se locomover. As aves são ovíparas e podem ser herbívoras ou carnívoras. Apresentam bicos adaptados para cada tipo de alimentação. Temos aqui a arara, que apresenta o corpo adaptado ao voo. O pinguim, que apresenta asas, mas não voa. Ele é um ótimo nadador. E o tuiuiu, como come peixes e outros seres aquáticos. Os mamíferos. Os mamíferos, eles vivem em ambientes terrestres ou aquáticos. Em geral, eles têm o corpo coberto por pelos. São vivíparos e mamam quando filhotes. Os mamíferos podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Temos o peixe-boi, é um mamífero aquático. O ornitorrinco é um dos únicos mamíferos ovíparos. E o morcego é o único mamífero que voa. Temos aí no livro de vocês uma atividade divertida para vocês aprenderem melhor. Como nós estudamos aqui sobre animais vertebrados, né? Aqui nós temos uma atividade para fazer. Em cada uma desses tipos de animais vertebrados, né? Nós temos características dos animais, como por exemplo as aves, né? Que apresentam as características aí que elas têm asas, voam e tem as suas características de poderem se alimentar cada uma. Então, aqui na nossa atividade, é para nós confeccionar o livro dos animais vertebrados. O que iremos precisar? 3 folhas de papel, tesoura sem ponta, cola, imagens de animais vertebrados, lápis de cor, canetinhas e giz de cera. E aí tem o modo de vocês fazer essa atividade, né? Então, vocês vão observar no livrinho de vocês aí as características de cada tipo de animais, né? Vertebrado, e vão produzir algo, tá bom?